Mais um aniversário. A Terra fez mais um circuito completo em torno do Sol, rodopiando 360 e poucas vezes em torno de si mesma. Dias, estações, a folhinha, a agenda, o relógio. Embarcados nessa dadivosa nave-mãe, giramos numa vertiginosa velocidade, vivendo e vivenciando, sobrevivendo e aprendendo, interagindo em prosa e verso. Ora rimamos, ora não deu para rimar. Contudo, com tudo e todos, cumprimos os ciclos de mais um ano, marcado por crepúsculos e alvoradas que atestam a incontestável redondeza do nosso planeta azul, na dinâmica sinergia do viver. Sorrimos e choramos, erramos e acertamos, tempestades e calmarias se sucederam e passaram. Nós, passageiros que somos, vamos exercitando passar. Se avançamos um passo, se melhoramos um tantinho que seja, sigamos em frente. Senão, nos motivemos para caminhar, aproveitar, dar bom proveito à ciclicidade de um novo calendário. Aniversariar vai muito além da cronologia, do tempo metaforicamente linear. Transcende ao aqui e o agora. Não cabe no quantitativo. É qualitativa a edificação interior. Talvez não tenhamos conquistado tudo o que desejamos, mas com certeza recebemos o que precisávamos, merecíamos, fizemos acontecer. Se queremos mais e melhor façamos. Agradeçamos a oportunidade de mais um ano, dando o devido proveito ao presente que é viver, elevando ao mais alto uma prece de gratidão. E assim, meus amores, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto em uma prece de gratidão, envolvendo os espíritos daqueles que contribuíram para a construção desta instituição Confraternização Espírita Baiana. Que Deus os ampare e ilumine e que neste instante recebam o refrigério de amor, de paz e a gratidão de todos os componentes desta instituição. Envolvemos também nesta oração aqueles que aqui estão encarnados com a missão de levar adiante todo o trabalho de amor, de orientação que esta doutrina pede. E é com alegria que nós nos reunimos hoje, agradecendo a proteção, o amparo de toda a espiritualidade e pedindo que o amor do Cristo seja o farol a conduzir esses trabalhadores para que nunca lhes falte alegria, esperança e fé. 84 anos servindo, amando, perdoando, semeando no mundo sementes de paz, para que tenhamos uma humanidade melhor. E assim, Senhor Deus, com imensa gratidão, envolvendo a todos que aqui se fazem presente virtualmente, é que nós dizemos: obrigado, meu Deus, muito obrigado por todas as oportunidades
que o Senhor tem concedido a todos nós, pela proteção, pela saúde, pelas dificuldades, que sabemos são aprendizados incomensuráveis. E nesta hora tão boa, tão santa em que te agradecemos, nós envolvemos neste halo de paz, de soerguimento, também o nosso planeta azul. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que seja assim, para todo sempre. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, agora e sempre. Então, avantes companheiros, nesta data tão especial, neste mês tão belo, que é o mês de maio e que a instituição comemora 84 anos. Obrigada, Antônio, pela mensagem belíssima. Que Deus continue iluminando essa veia artística para que você sempre nos contemple com belas mensagens. Obrigada, Celso Seara, pelo convite para que nós viéssemos encerrar as atividades de aniversário da Casa Confraternização Espírita Baiana. Obrigado, Ramon, pelo carinho constante. E assim, nós vamos conversar de Evangelho, porque Casa Espírita, sempre digo que faz aniversário, é trabalho, é reflexão. E hoje nos foi, assim, dado o tema, os benefícios do Evangelho. Eita lelê, que nós que estamos aqui reunidos podemos falar desses benefícios que o Evangelho tem trazido para as nossas vidas. Então, vamos sempre agradecer à doutrina espírita e ao Cristo de Deus, porque quando ele veio à Terra e trouxe esse Evangelho de amor, ele trouxe a proposta grandiosa de transformação para que uma humanidade deixasse de sofrer. E haveremos de chegar o tempo de vermos este Evangelho sendo espalhado na Terra de uma maneira mais ampla, de uma maneira correta, de uma maneira mais justa, aonde nós entendamos a sua mensagem de fato, para que ela nos vista e ela nos traga um tempo bom, um tempo de paz, porque quando esse tempo chegar, nós teremos a certeza de que nós aprendemos a lição e entendemos profundamente a mensagem do Mestre Jesus. Enquanto não atingimos esse ápice do desenvolvimento, nós vamos conversando, nós vamos aprendendo e nós vamos lutando conosco para que nós possamos sair das amarras, sair das correntes que nós mesmos colocamos em torno de nós, pois a espiritualidade aí está para nos auxiliar, para nos intuir, para nos oferecer caminhos melhores para que nós possamos seguir. E as casas espíritas, quando elas abrem as suas portas, o papel precípuo deve ser esse: orientar, esclarecer, iluminar, trazer o Cristo redivivo para o centro da vida das pessoas, para que assim nós possamos cumprir o nosso papel, o papel de orientadores. E quando dizemos orientadores, não é só aquele que está à frente de uma instituição, mas todo o seu corpo de trabalho e todos aqueles que ali se agregam, que chegam para ouvir uma palestra, que chegam para buscar um conselho, que chegam para receber um passe, seja como for. Cada um de nós que abraçamos essa causa da evolução e que adentramos uma instituição espírita,
nós estamos ali buscando esse aprendizado para que nós possamos jorrar para o mundo. Então nós nos tornamos, sim, orientadores, nos tornamos os pregadores da boa palavra e de uma maneira que esta palavra ela deva cair na alma sem uma imposição, sem uma exigência. O templo espírita deve ser o templo aonde o amor vive, aonde o amor não sobrevive, mas literalmente o amor vive. Porque deve haver esforço dos seus trabalhadores, dos seus componentes, para viver em paz, para viver em união, consolidando a palavra do Cristo através do exercício das virtudes. Porque tudo que faz efeito no mundo faz efeito através de um processo contínuo de aplicação e de exemplo, porque a palavra, sem o exemplo, ela não se sustenta. E isso nós observamos, como muitas instituições caem, porque lá uma hora se descobre que não havia verdade na sua estrutura. Então, tempo de aniversário é tempo de reflexão, 84 anos de pé significa dizer que há uma estrutura real de trabalho nesta instituição e que os seus cooperadores devem se esmerar cada vez mais para que seja assim. Por isso, nós precisamos atentar para os benefícios que o Evangelho traz para nós. Agora, esses benefícios nos são ofertados. A aceitação cabe a cada um de nós, porque do seu princípio ao fim é só proposta de renovação. E acreditemos numa coisa, que a doutrina espírita, ela se casa tão maravilhosamente com o Evangelho, de uma maneira tão perfeita, que toda a estrutura da doutrina espírita, ela se completa a cada página, a cada lição do Evangelho. Os benefícios que ele nos traz são incomensuráveis, incontáveis. Quantas transformações, a começar pela nossa forma de pensar. Aquele que abraça o Evangelho com equilíbrio, sem fanatismo, porque acredito que a grande proposta, o trabalho desafiador que nós temos pela frente, é o trabalho de vivermos o Evangelho de maneira coerente, de maneira correta, fugirmos dos extremos e percebermos em nós a gritante necessidade de nos tornarmos verdadeiros para nós mesmos, não caminharmos nos enganando e aplicando o Evangelho nos lábios, mas internamente sem nenhuma construção firme, colocando sempre a nossa casa na areia e diante dos vendavais da vida. Quando nós nos procuramos, não nos encontramos. Ou se nos encontramos, muitas vezes, nos encontramos desenganados, desiludidos, aflitos, desesperados. E a proposta do Evangelho não é essa. Quando ele traz para nós e nos apresenta os seus benefícios, é para que nós tenhamos uma vida, e vida em abundância, como diz o Mestre. Para que nós bebamos desta água e jamais tenhamos sede. Ou seja, sabermos o que queremos, pisar neste chão com firmeza, para que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. E para isso, precisamos nos olhar de frente, de fato. Benefícios do Evangelho, a paciência que o Evangelho vem nos ensinar a viver. Quando ele diz que a vida é difícil, eu bem sei, são 1000 alfinetadas que acabam por ferir, mas que se nós olharmos, as bênçãos, elas são maiores que as dores. O Evangelho é consolo para a alma, é conforto, é resignação quando nos fala da coragem da fé, quando nos convida a acreditar que coisas melhores elas acontecerão, que o mal ele é passageiro, não é para sempre, que nós precisamos ter esperança, que nós precisamos aprender a orar, a rogar a Deus a misericórdia através da fé, porque o próprio Evangelho diz que a oração, ela pode muito, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos.
Quantos benefícios o Evangelho do Mestre Jesus traz para as nossas vidas? Nos traz saúde, porque quando nós entendemos a mensagem, nos propomos a perdoar. Perdoar não é acatar o erro, não é passar a mão na cabeça, não é fazer de conta que o mal não existe, mas perdoar. Esse perdoar que significa não trazer o mal para dentro de si, mas resolver todas as questões com um determinado equilíbrio e justiça. Nós estamos nos preservando, nós estamos ganhando saúde, nos fortalecendo, colocando antídotos para todos os males. Quando nós escolhemos ser indulgentes, tendo mais cautela na nossa forma de pensar, nós vamos protegendo os nossos neurônios, porque todo pensamento negativo, todo pensamento maledicente, ele vai fazendo uma ação negativa no nosso cérebro. E nós vamos perdendo, antes do tempo, a nossa capacidade de coerência. Nós vamos desestruturando os nossos neurônios e nós precisamos acreditar nesse poder do pensamento, de que quando o pensamento ele é negativo e ele se prolifera também através das palavras, nós vamos colocando todo o nosso corpo em distonia. E este corpo em distonia, o que é que vem? Malefícios. Malefícios. Por isso que a ciência já trabalha a questão do equilíbrio mental, já trabalha a questão dos bons pensamentos, porque gera fluidos salutares. E quem é que primeiro nos ensinou isso? Se não Jesus, quando diz acalma-te, porque a cada um segundo as suas obras. Ou seja, não queira ser justiceiro, não queira sair por aí fazendo justiça com as suas próprias mãos, não queira resolver as causas alheias quando o outro sequer sabe como resolvê-las. Ensina que nós estamos aqui para nos socorrermos. Quando ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz, trabalhe com aqueles que querem o socorro, porque ele se colocou à disposição, vem a mim. Mas muitas vezes nós nos equivocamos e queremos sair por aí resolvendo à força os problemas alheios, quando o outro sequer quer que eles sejam resolvidos. Benefícios do Evangelho. Essa capacidade de serenar a alma para beber na fonte do bem. Ah, bendito sermão da montanha, bendito sermão que nos trouxe as bem-aventuranças, que nos ensina o caminho da misericórdia, que nos ensina a ter a pureza de coração para não sermos tão maldosos, para não estarmos colocando, como dizia minha mãezinha, o carro adiante dos bois, para que nós não saiamos por aí julgando as pessoas e sentenciando de uma forma tão triste, tão negativa, aonde não damos sequer a oportunidade do outro se mostrar e já vamos fazendo uma leitura pesada. O Evangelho que nos ensina que a cada um segundo as suas obras e que a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. É como se dissesse, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o que você está pensando, cuidado como você trata o seu semelhante, porque tudo que você der voltará para você. Não é preciso uma grande ciência para entender isso. O Evangelho do Cristo, ele veio na sua simplicidade, na sua simplicidade. Tem que ser frisado e sublinhado, para que nós não tenhamos desculpas de dizer que a palavra do Cristo é complexa e nós não temos condições de entender, de absorver. Toda a palavra dele é suave, toda a palavra dele é direta, é clara, não nos permite enganos. Antes, ele bem diz, nós éramos cegos, agora nós vemos, porque cada vez que a palavra do Evangelho cai em nossa alma, não podemos atestar mais ignorância ou dizer eu não sabia. Nós saímos deste estado da ignorância, que os Espíritos dizem para nós que nós não somos maus, nós somos ignorantes. Mas a partir do momento em que a luz se faz,
o horizonte se descortina e nós conseguimos enxergar as coisas. Então nós precisamos aproveitar enquanto estamos aqui encarnados para usufruirmos desses benefícios que o Evangelho traz para nós, quando nos coloca de frente e nos diz, olha, você é responsável pelo mal que te acontece, como também é responsável pelo bem que te cerca. E aí nos apresenta causas atuais das aflições. Veja como você procede, veja como você poderia deixar certas coisas para lá, veja como você poderia construir a paz em torno dos teus passos. E muitas vezes você busca tantos perrengues miúdos, tantas coisas desnecessárias e vai gerando uma vibração pesada em torno de si. Liberte-se. Aprenda a criar causas atuais de positividades, de bondades, de amor em torno de si. Construa o seu forte através dos seus pensamentos. Aprenda a servir ao mundo, servindo a ti mesmo, através da sua conscientização de vida. Calma, serenidade, paz de espírito. A tudo isso o Evangelho nos convida, mas não diz que essa luta é fácil, mas também não diz que a luta é contra o outro. Deixa claro que a luta é contra nós mesmos, porque é empreendendo esforços para desenvolvermos as virtudes que nós vamos vendo os problemas chegarem até nós e nós vamos colocando uma barreira. Nós vamos precisar resolver, nós vamos precisar atuar, nós vamos precisar agir, mas mantendo o nosso interior em equilíbrio, buscando o sustento em Deus, buscando o sustento em Cristo e buscando também o sustento em todas as ferramentas que internamente nós podemos desenvolver. O Evangelho vem para nós para dizer: você é capaz de caminhar, você é capaz de utilizar as suas ferramentas para ser feliz. E vem dizendo para nós: não espere que os outros façam alguma coisa por você. Não espere que o céu desça para fazer o que você pode fazer. E o Evangelho nos esclarece, abre os nossos olhos, quando ele diz para nós: olha, você precisou, bata. Mas há que ter o esforço de sair para bater na porta e saber como é que se bate na porta para que ela se abra. Peça, mas saiba como você vai pedir e o que você vai pedir para que esse pedido não lhe prejudique. Quantas vezes nós vamos por aí professando determinadas coisas e são verdadeiros mantras e está lá: pedir e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Então vejamos o que nós estamos pedindo e o Evangelho vem nos ensinar a pedir a quem tem para dar, porque nós jogamos os pedidos e os pedidos se espalham no universo, sejam eles bons ou negativos. E lá uma hora, dentro da lei da colheita, retorna para nós. Portanto, vejamos o que é que nós desejamos, o que é que nós pedimos. Nós temos um exemplo muito grande aí, recente. Não é? A Carol Conká, ela fez uma música e essa música ela cantava sempre. E qual era o refrão da música? Se é para tombar, tombei. Se é para tombar, tombei. Então ela saía por aí cantando isso. Claro, sem nenhuma noção, fazendo sucesso. Mas observe o que foi que aconteceu. O tempo passou e lá um dia ela disse: se é para tombar, eu tombei. E tombou realmente. E nós vimos que situação difícil essa irmã passou, como precisou de autoajuda, como precisou de amparo, como precisou de oportunidades, como precisou de perdão, como precisou de soerguimento. E nós devemos pedir a Deus que ela consiga prosseguir vencendo a si mesma para que nunca mais tombe na vida. E assim somos nós quando não aproveitamos os benefícios do Evangelho, quando não atentamos para os conselhos que vêm daquilo que é bom
e nós saímos por aí proferindo e falando e desejando determinadas coisas, sejam para a nossa vida ou seja para os outros. Tudo que nós falamos possui uma força incomensurável. E o Mestre Jesus bem disse que tudo que se liga na terra se liga no céu. Os benefícios do Evangelho, orientação, proteção, direcionamento, o caminho que nos é mostrado para que nós nos libertemos. Agora nós precisamos querer todos os ensinamentos desde o início ao fim. Vem dizendo para nós, olha, se desprenda dos bens materiais. Não sejam apegados, porque você não sabe o momento seguinte. Lá uma hora, repentinamente, você pode ter que deixar tudo para trás e ir embora. Então desapegue-se. Use as coisas, usufrua, seja feliz. Mas usufrua sem excesso. Usufrua sem o apego de não toque nisso, que isso aqui é meu, se pegar eu brigo, eu pinto e bordo. Tenhamos as mãos abertas, porque já se diz que mão fechada não dá nem recebe, e uma mão aberta tanto dá quanto recebe. Sejamos prósperos com a vida, para que a vida seja próspera conosco. É isso que nos ensina o Mestre Jesus, quando ele diz, fazes ao teu semelhante aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ah, orai pelos que vos perseguem e caluniam. A receita do viver bem. A receita da desobsessão. Perdoa, ore por aqueles que querem lhe prejudicar, por aqueles que lhe interpretam mal, por aqueles que não lhe entendem. Orem por eles, conversem com eles mentalmente. E lembremos que o Cristo disse o quê? Por que me bateste se eu nada te fiz? E deixou naquela consciência o questionamento para que ela acordasse, que não podemos ser injustos, não podemos sair por aí atacando pessoas, falando mal ou julgando apenas pela aparência, mas precisamos sim fazer aquilo que é direito. E o que é direito é buscar viver bem, é resolver as questões que são necessárias, é usar da autoridade moral para coibir o mal, para que ele não cresça. É aprendermos com o Evangelho a ser o nosso falar se ensina ou não, para que não estejamos falando dos outros pelas costas, aprendermos aquilo que o Evangelho disse. Tens alguma coisa contra teu irmão? Você não pode chegar no templo e orar, porque esta oração ela não vai ser pura. Então vai, reconcilia-te com teu adversário e depois volta. E trazes a tua oferenda. E vem trazer a tua oração. Mas antes, resolve a tua questão, tu e ele. E se não puder chegar vivamente, que através da oração nós possamos buscar o outro e pedir o perdão ou dar o perdão. Mas que vejamos que precisamos viver um estado de paz, porque muito será pedido a quem muito foi dado, e nós estamos recebendo e recebendo muito. Esses benefícios que nos são ofertados, volto a dizer, utilizá-los cabe a cada um de nós, lançar mão para ser feliz, lançar mão para ensinar o outro a ser resignado, para respirarmos fundo e dizer, apesar de todas as lutas, de todas as dores, eu possuo uma fé inabalável. Esta fé que faz com que a dor ela seja menor, porque nós começamos a desenvolver uma esperança na vida futura. Então é preciso questionar nós espíritas. Acreditamos em vida futura? Desenvolvemos essa fé grandiosa, centrada? Estamos olhando para os lados, como o Evangelho vem nos ensinar a servir, a amar, a fazer o bem a todos que nos procuram? Ah, os benefícios do Evangelho são incomensuráveis.
quando entendemos a sua mensagem, quando entendemos a sua lição, nós deslizamos mais leves pela vida, porque já não há mal sem perdão. Nós começamos a ver que muitas criaturas erram por infantilidade, mas não por maldade. E ainda assim, aquelas que erram por maldade, que planejam o mal, essas ainda são dignas de pena, porque se soubessem o futuro, por certo não agiriam assim. À medida em que conhecemos o Evangelho, que conhecemos e buscamos aplicar, nós vamos galgando os degraus, nós vamos fugindo dos preconceitos, nós já não dizemos esse povo, essa raça, essa pessoa, né? Aquele indivíduo. Nós deixamos de lado esses preconceitos, essas discriminações. Passamos a entender que as pessoas, elas são aquilo que elas guardam no seu interior e apresentam para nós. Vamos percebendo que uma pessoa ser boa ou não, ter uma boa ou uma má índole, não está na opção sexual, não está na cor da pele, não está na religião que professa, não está no país em que vive. Cada ser carrega um universo em si e que apresentamos esse universo uns para os outros. E aí nós passamos a respeitar as pessoas pelo que elas trazem no coração, pelo que elas apresentam para nós. E não mais pelas aparências, pelos títulos, pela conta bancária, pela casa luxuosa, pela roupa que veste. Nada disso. O Evangelho vai ensinando-nos a não fazermos acepção de pessoas, porque nós entendemos a mensagem do Cristo quando ele bem disse, né? Vai e não peques mais. Aí nós saímos, como eu costumo dizer, nós saímos da praça. Não mais atiramos pedras. Nós saímos da praça e passamos a ocupar aquele lugar que Jesus diz, ó, vós sois deuses, tudo que faço vós podeis fazer ou mais. E aí nós vamos fazer exatamente como Jesus nos ensinou. Vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Aí nós passamos a viver sem condenar, porque cada um responde pelos seus feitos. Responde pelos seus feitos. Nós vamos buscar, quando entendemos os benefícios do Evangelho, nós vamos buscar viver essa essência do homem de bem. Nós vamos buscar ser úteis nesta caminhada. Ao amanhecer, o nosso dia não mais é o mesmo quando nós entendemos a mensagem do Cristo, porque já amanhecemos agradecendo e damos seguimento ao nosso dia, buscando ser útil através do nosso pensamento. Pensamentos benéficos, pensamentos de piedade, de compaixão, das notícias que chegam, daquilo que nós observamos, daquilo que nos contam. Nós deixamos de riscar um fósforo, um fósforo e aprendemos a jogar um balde de água em determinadas situações. Aprendemos, diante da dor do outro, a ser ponte para o bem passar e tentamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aprendemos o valor do não e entendemos que muitas vezes o não também é caridade. Você ser claro para o outro, preciso, dentro do aspecto de levar-lhe uma verdade habilidosa, com jeito,
é também caridade. Quantas coisas nós podemos fazer e o quanto nós podemos nos modificarmos quando nós entendemos qual foi a proposta do Mestre Jesus, que baixou o seu padrão para vir ter conosco. Teve que adequar a sua vibração à vibração da Terra para vir ter conosco, para nos orientar, para nos dar um caminho para a liberdade diante de tantos erros que nós víamos cometendo. E estamos aqui hoje compromissados, porque aqueles que abraçam uma causa, esteja dentro de uma religião, de uma doutrina ou não, tem uma responsabilidade consigo de melhorar a sua existência, de florescer para as vidas que o cercam e para deixar também uma imagem positiva para aqueles que virão depois. Por isso que fazer aniversário é tempo de reflexão, é tempo de pensar na própria caminhada, porque quem faz a casa são os seus servidores. Hoje, os servidores da Confraternização Espírita Baiana estão aqui neste momento reunidos. Então, neste momento, a confraternização, ela existe no pensamento, no coração, na alma de cada um. E cada ser individualmente, ele há de questionar-se no que faz, como faz e por que faz. Porque aonde ele for, ele é a Confraternização Espírita Baiana. Olha que coisa incrível, né? Porque nós levamos conosco o que aprendemos, o que desenvolvemos enquanto pessoas, seres em evolução. E nós precisamos vestir essa realidade. Precisamos ter um compromisso conosco. Cristo, ele não exige. O Evangelho, muito menos. São propostas, benefícios apresentados. A escolha é sempre nossa. O ir ou não ir, o fazer ou não fazer. Mas melhor será que nós abracemos e que aproveitemos esse tempo tão difícil que a Terra vive para nos elevarmos. Porque agora nós estamos tendo oportunidades, meus irmãos, amigos diletos do meu coração, nós estamos tendo oportunidade, etalelê, de servir a nós e ao outro. Nós estamos tendo a oportunidade de dizer, olha, eu sou trigo, um trigo de Deus. E estou aqui para florescer, para gerar o pão da vida. Tanto o pão da vida material como o pão da vida espiritual, para todos que nos cercam. Às vezes o outro nem precisa saber, mas você está de cá orando, você está de cá desejando o bem, você está aqui vivendo dentro dos benefícios que o Evangelho oferece. E quando a dor bate à porta, a resignação se apresenta. O consolo maior de saber que Deus está contigo, que você não está sozinho. E isso lhe dá um novo fôlego de enfrentar a vida. Lhe dá uma coragem para aceitar a partida de tantos queridos. Porque o Evangelho nos ensina que não há um adeus, que só há um até breve. Apenas isso. Não existe adeus. O Cristo veio trazer isso para nós. A doutrina espírita veio confirmar que não existem adeus. Existem apenas até breves. Porque Jesus deixou o corpo físico na cruz, mas logo ressurgiu para os seus. Veio ter com Maria, mostrando-lhe as chagas para que ela pudesse perceber que era ele. Se mostrou para Tomé, porque Tomé queria ver para crer. Caminhou com os discípulos, mostrando
que há vida. Este benefício maior que o Evangelho nos traz, que é o seguir em frente. Agora, o Evangelho nos traz uma rota para que, neste até breve, nós possamos ter uma túnica nupcial que nos dê, sabe, o passaporte para que nós adentremos as esferas melhores para o refazimento na hora da passagem. E essa túnica nupcial, ela é construída através dos nossos atos, através do amor que nós espalhemos na terra, através das alegrias que nós propiciemos a outros tantos corações, dos consolos que nós venhamos a dar, das lágrimas que nós enxuguemos, dos atritos que nós consigamos sufocar, das conversas malsãs que nós abafemos nos algodão do silêncio, como nos diz Emmanuel. A gente pegue, lá, o algodão do silêncio e a gente abafe. E esse silêncio se chama caridade, se chama indulgência. Então são todos esses caminhos abençoados que o Evangelho apresenta para nós, para que nós nos tornemos seres mais conscientes, para que sejamos relativamente felizes na Terra, já que a felicidade plena, ela não existe. Mas essa felicidade de saber de determinadas coisas, que só quem crê em Deus, só quem ama o Cristo, é capaz de viver, de saber. Mas nós precisamos nos descobrir e saber de que forma nós estamos amando o Mestre Jesus e que valor nós estamos dando aos benefícios que o Evangelho nos traz. Por isso, meus irmãos queridos, meus amores, nós queremos desejar aqui paz, amor, felicidade, não só para a confraternização baiana, mas para todos nós. E que tudo isso venha através da luz do despertar das nossas consciências, para que abracemos com coragem, com certeza, esse caminho de mudança. E como a gente costuma brincar, né? Na dúvida, vai na fé. E que possamos, né? Ir na fé, mas viver e saber viver. Porque diz que saber viver é uma arte. É uma arte. A arte de saber o que nós precisamos para que nós possamos compor a melhor canção para as nossas vidas, para que nós possamos poetizar os nossos momentos, para que dentro deste mundo nós possamos colocar o Mestre Jesus no centro e possamos agradecer a Ele pelas benesses que nos chegam. Aproveitemos, meus irmãos, essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados com a doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo, porque é só aqui que nós evoluímos. No mundo espiritual nós temos consciência de onde erramos ou acertamos. Lá nós traçamos os planos para uma nova existência. Lá nós nos fortalecemos, nós nos arrependemos, nós pedimos oportunidade, mas reconstruir, refazer, reconciliar, transformar, resgatar, é só utilizando um corpo de carne. Então, se estamos tendo essa oportunidade agora, aproveitemos os benefícios que o Evangelho nos traz nas palavras do Mestre Jesus,
para que nós possamos realmente nos tornarmos criaturas libertas de nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Gratidão a todos vocês que nos acompanham, que têm estado conosco no Vai na Arte, que têm estado conosco no Vai na Fé. Nós só podemos dizer gratidão, gratidão. Que a espiritualidade abençoe o lar de cada um de vocês, que abençoe a essa instituição e a todo o seu corpo de trabalhadores, para que nós possamos continuar trabalhando em prol de dias melhores, com uma consciência mais aberta, mais ampla. Que Deus seja conosco, agora e sempre. Paz em todos os corações. A hora chegou, precisamos dar as mãos, lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. É fácil fingir que não há o que fazer, que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior. No fim, queremos só amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao teu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Faça o melhor, dê carinho, estenda a mão. Quando houver problema, dê solução. Basta a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir teu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender pra mudança acontecer. Você também precisa querer. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procura ao teu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. We are the world, we are the children, we are the one who make bright the day. So let's start giving. There's a choice you're making. We're saving our whole life. It's true, you make a bad day. Eu e você podemos